Oi, gente, beleza? Todos tranquilos? Pessoal, dando sequência em nossos estudos, começando agora o capítulo 3, a circunferência, equação reduzida da circunferência. Então, nós já vimos toda a parte estrutural do que é uma reta, as formas que nós podemos escrever uma reta, entre outros conceitos básicos da geometria analítica. Distância entre dois pontos, distância de um ponto a uma reta, ponto médio, baricentro do triângulo, ou seja, todos esses recursos eles continuam aparecendo por aqui e vamos avançando um pouco mais, tá? Então, ele volta, retoma e avançamos, beleza? Pessoal, então aqui é o seguinte, vamos lá. Vimos tudo relacionado à reta, formas de montarmos a equação de uma reta, todas as possibilidades que nós temos, tá? Inclusive eu acrescentei informações para vocês. A forma fundamental, por exemplo, o livro não aborda, e eu não vejo o porquê disso, porque não abordar, mas então acrescentei para vocês. Aqui, pessoal, eu queria mostrar o seguinte, o que seria a equação de uma circunferência. Então, vamos considerar aqui uma circunferência qualquer num plano. Uma circunferência de um plano cartesiano qualquer em qualquer posição do plano. Ou seja, não importa onde ela se encontra. Eixo X, eixo Y. E aqui nós temos o seguinte. Uma circunferência, vamos padronizar, com centro C, conhecido, dado pelo par do ordenado, XC, YC. Então, esse é o nosso centro, XC, YC. Tá? Temos um X aqui, temos um Y aqui, ok? E um raio de medida R, raio igual a R. A equação da circunferência, gente, vocês vão perceber que nós vamos usar aqui recursos que já foram trabalhados, tá? Então, notem que, presta atenção, vou usar o laser aqui. Se eu pegar um ponto da circunferência, quando eu falo que o ponto é da circunferência, significa que ele está sobre a circunferência, sobre o arco dela. Não está em seu interior nem em seu exterior, está sobre o arco de circunferência. Então, um ponto da circunferência, tomado qualquer ponto, a distância dele ao centro é constante. Ou seja, essa distância, unindo um ponto ao centro, um ponto da circunferência ao centro dela, o que eu vou ter? O raio. Ou seja, qualquer ponto da circunferência unido com o centro dela, eu vou ter um valor constante que é R. Então, eu teria alguma coisa desse tipo. Qualquer ponto da circunferência ligado ao seu centro, o valor é constante E igual a R. R, obviamente, tem que ser um número o quê? O raio tem que ser um número maior que zero. Zero não dá, porque se eu tenho uma circunferência de raio zero, na verdade, eu tenho um ponto. Se eu tenho uma circunferência de raio negativo, ela não existe, então esquece. Não tem como, obviamente. Combinado? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Para estabelecermos o lugar geométrico, o que seria o lugar geométrico da circunferência? Lugar geométrico é um termo muito utilizado na geometria analítica, ou seja, é o lugar do plano que contém os pontos dessa circunferência, é a região do plano que contém todos esses pontos. Tá? Então, toma cuidado com esse termo, lugar geométrico. Ou seja, o conjunto de pontos da circunferência. O que eu faço? Vou considerar um ponto P sobre a circunferência. Um ponto genérico da forma XY. E se P é um ponto que pertence à circunferência, a distância dele ao centro, que é um ponto fixo,
tem que ser igual ao raio. Ou seja, a distância... Deixa eu só colocar aqui, ó. Equação reduzida. É a distância de P ao centro da circunferência é igual ao raio. Definir. Pronto. Distância entre P e C. Ou seja, distância de um ponto P genérico é a raiz quadrada, distância entre dois pontos, gente, de x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a R. Só que para não ficar essa raiz quadrada, o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois membros ao quadrado, elevo os dois membros ao quadrado, cancelo a raiz, aí nós vamos ter x menos x de c ao quadrado, mais y menos y de c ao quadrado, igual a r ao quadrado. Pronto. Geralmente, circunferência, nós adotamos a letra grega lambda, representada aqui, ó. Então, a equação dessa circunferência, a forma reduzida dela, nada mais é do que x, que é um ponto genérico, menos o x do centro, que é um ponto conhecido, ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Simples assim. Beleza? Treinamos, gente, ó, 6 minutinhos. Agora começa a ficar um pouco mais rápido mesmo. Claro, a próxima aula já vai ser um pouco mais detalhada, porque tem pontos específicos que nós vamos ter que deduzir aqui. Notem que essa é a forma reduzida, como eu já disse. Muita atenção aos enunciados, porque ele pode pedir forma reduzida ou forma geral. São duas somente. Reduzida está aqui. Falta a geral. A geral ela é um pouco mais específica, porque tem detalhes. Na verdade, a geral, se eu desenvolver esses produtos notáveis, eu chego na geral. Mas temos detalhes específicos, por quê? Porque aqui, gente, eu sei que o x do centro, ó, tá aqui. Y do centro está aqui. Tá? Então, um exemplo. Eu quero uma equação de uma circunferência com o centro do par menos 1 e 4 e raio 2, raio 3, pode ser. 3 unidades. Simples. Gente, reduzida. X, só toma cuidado, ó, x menos o x do centro é x menos menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Ou seja, x mais 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 9. Pronto. Essa é a forma reduzida. Aí eu posso nomeá-la aqui, né, como lambda. É legal, viu, gente? Sempre colocar um nome, como na reta R, reta S e tal. Aqui eu coloco lambda. Lambda 1, lambda 2, lambda 3... porque vai ter casos que nós vamos, alguns casos que nós vamos trabalhar com 2, 3 circunferências, certo? Aí de hoje vai separar aqui separado os exercícios, tá? Beleza. Olha lá. Eu vou colocar, pode ser aqui mesmo. Essa é a questão de número 10. Depois eu deixo vocês tirarem um print aqui, ó. Número 10, que está na página 97. Uma circunferência lambda tem equação reduzida x menos 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Gente, ó, tá errado aqui, ó. É igual a 4, tá? Então, lambda tem a equação x menos 5 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4. Determine o ponto mais distante do eixo das abscissas. O ponto de lambda mais distante do eixo das abscissas. Primeiro, eu vou achar o centro dela. O centro dela tá aqui, ó.
esse é o x de c. Só que toma cuidado, porque na equação reduzida, lembra que é x menos o x do centro. Então, se aqui eu tenho o valor negativo, o x do centro é positivo. Ó, y menos o y do centro. Menos 1, então o centro é 1. E raio ao quadrado é igual a 4. Portanto, o raio é igual a 2. Então, aqui eu tenho o x do centro, o oposto dele, tá menos 5, então o x do centro é mais 5. Y do centro é menos 1, então aqui é mais 1. Raio ao quadrado é 4, então o raio é 2. Raiz quadrada, tá? Então, toma cuidado com isso. Então, nós temos lá uma circunferência. O centro dela, 5 e 1. X, Y. 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui. Com 1. Esse é o centro. 1. E o raio é 2. Então, ela vai vir aqui, ó. Aqui. Aí eu faço as marquinhas, porque eu tenho que construir na mão, né, gente? Eu faço as marquinhas para saber até onde ela vai subir, que é qual é o limite máximo dela. Vamos ver se sai aqui, ó. Opa, fiz errado. É 1, eu subi muito ali, eu desci muito. Na verdade, eu peguei errado esse ponto aqui, ó. É aqui. O raio é 2, tá? Por isso. Ó, até que ficou bom. Então, vamos lá. Ele pede o ponto de lambda mais distante do eixo das abscissas. Pessoal, ele está falando desse ponto. É lógica, tá? É por lógica que a gente resolve, ó. Ele está falando desse ponto aqui. Esse é o ponto que está na circunferência que é mais distante do eixo x. Eu sei que ele está na mesma reta do x do centro. Ou seja, esse ponto P, esse ponto P, seu x vale 5. Ah, mas e o y? Beleza, ó. O y do centro vale 1. Como o raio é 2, é só subir 2 unidades aqui, ó. 1, 2, 3. Ou seja, 5 e 3. E o ponto de lambda mais distante do eixo das ordenadas, o y. O mais distante das ordenadas, gente, seria esse aqui, ó. O ponto Q. Ah, como que eu faço para achar o x dele? Manipulação gráfica, ó, o x dele. Se o x do centro é 5, ele está 2 unidades à direita, ou seja, no 7. E o y é o mesmo. 7, 1. Pronto. No A, ponto P, 5, 3. No B, ponto Q, 7, 1. Ok? Ó, 13 minutos. Vou fazer mais uma questão e pronto, tá? Claro, vai ter aula que vai ser um pouco mais longa, né, gente? Não tem como, né? Vocês sabem, vocês me conhecem. Olha lá, tira um print aí. Depois mais uma questão. Essa é a 11 da página 97. Então, tá lá. Seja a equação da circunferência x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, detalhe, ó. Quando apareceu só y ao quadrado, significa que o y do centro é 0. Por que 0? Porque y menos 0 ao quadrado, ó, vou até colocar. X menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 5. Então, y menos 0 dá y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado, tá? Pode acontecer no x também. Então, eu já sei que o centro dela é 3 e 0. Gente, sempre eu preciso do centro e do raio. Qualquer coisa que eu faça numa circunferência, eu preciso do centro e do raio, eu vou trabalhar para isso.
O raio sempre tem que ser um número maior que 0. O centro não tem problema, pode ser qualquer número. E P, o raio é a raiz de 5. E P, que é dado pelo par A mais 1 e A menos 1, pertence à lambda, ou seja, ele é um ponto da circunferência. Tá? Primeiro, calcule A. Ótimo! Se ele é um ponto da circunferência, significa que ao substituirmos P substituindo o ponto P em lambda, teremos uma equação verdadeira, ou igualdade, né, no caso, verdadeira. Aí, gente, vai ficar tudo em função de A, porque o ponto P está em função de A. Então, eu simplesmente jogo ele lá, ó. X é A mais 1, ele é um ponto da circunferência, então, A mais 1 menos 3 ao quadrado, mais o y, que é A menos 1, ao quadrado, igual a 5. Vou desenvolver aqui na frente. Nossa, bem aqui. Vai ficar A menos 2 quadrado, mais A menos 1 quadrado, igual a 5. Desenvolvo o produto notável, cuidado aí no desenvolvimento. Quadrado do primeiro, A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A quadrado, menos 2A mais 1, menos 5 igual a 0. 2A quadrado, menos 6A, 4 mais 1, 5, menos 5 dá 0, igual a 0. Coloco 2A em evidência, que multiplica A menos 6 igual a 0. 2A igual a 0, A igual a 6. A é 0 ou A é 6. Então, eu posso ter o ponto P. 0 mais 1 dá 1, substitui lá no P, tá? E 0 menos 1 dá menos 1. Ou, como deu dois valores, o A pode ser 6 mais 1 vai dar 7. Ou o P é 6 mais 1, 7. 7 menos 1, 6. 7 e 6. Como ele não impôs nenhuma restrição, posso usar os dois valores tranquilamente, tá? Aí ele fala, para o valor positivo de A encontrado, eu encontrei um positivo e um nulo. Então, o positivo é o 6. Calcule o coeficiente angular da reta que passa por P e pelo centro de lambda. Tá, então na letra B, ó, P, ele está falando do 7 e 6. E o centro da circunferência é 3, 0. Então, aí ele pede o coeficiente angular. Eu quero o coeficiente angular da reta que passa por P e C. Ou seja, vou chamá-la aqui como, bom, pode chamar de coeficiente M mesmo. Então, eu pego YC, que é 0, menos YP, que é 6, sobre x de C, 3, menos x de P, 7. Vai dar menos 6 sobre menos 4, ou seja, 3 sobre 2. Portanto, o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos P e C, sendo P o ponto em que A é positivo e não nulo, é 3 sobre 2. Ok? Pronto, fechamos aí.
mais uma parte do capítulo. Simples. Simples. Uma observação é: temos a equação, dela retirei o centro, então não se esqueçam, ó, x menos 3, o x do centro é 3. Y menos 0, o y do centro é 0. 5, raio ao quadrado é 5, então raio é raiz de 5. Cuidado com isso, tá? Nessa mesma página nós temos alguns exercícios. Vou sugerir, tá? Sugestão. De atividade. Ó, vocês podem fazer ali 6, o 13, o 14 da página 97. É uma sugestão, tá, gente? Não é para entregar. Deu tempo? Faça. Vocês precisam treinar, então é por isso que eu tô passando. Beleza? Próxima aula eu não garanto que vai ter 20 minutos. Beleza? Aí já tem detalhes a mais, eu vou explicar com as minhas palavras de uma forma diferente do que está no livro. E para ficar mais claro para vocês, eu uso outros recursos também que são válidos. Claro que eu não estou inventando nada, mas... Beleza? Beijo em todos vocês, até...